E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A movimentação nos bastidores do Vasco da Gama começou a ganhar um tom de mistério que deixou a torcida completamente em alerta. Nos corredores do clube, entre conversas discretas e olhares desconfiados, um nome começou a circular com força impressionante. Não demorou muito para que torcedores mais atentos percebessem que algo realmente grande estava sendo preparado. A diretoria, conhecida por agir com cautela em negociações importantes, passou a trabalhar quase em silêncio absoluto, evitando qualquer vazamento que pudesse comprometer a estratégia. Ainda assim, rumores começaram a escapar, como pequenas faíscas que rapidamente se transformaram em um verdadeiro incêndio de expectativas nas redes sociais. O que mais chamou a atenção foi a dimensão financeira do possível acordo, algo que muitos afirmam que pode superar qualquer investimento já feito pelo clube em toda a sua história. Para um time que viveu tantos altos e baixos nos últimos anos, ouvir que uma contratação desse tamanho pode estar a caminho causa uma mistura intensa de empolgação e incredulidade. Entre comentários em grupos de torcedores e debates acalorados em programas esportivos, um nome específico passou a aparecer repetidamente, quase como um segredo que todos sabem, mas que ninguém ainda confirmou oficialmente. E é justamente esse suspense que alimenta a ansiedade da torcida vascaína. O nome que começou a ecoar com cada vez mais força é o de Claudinho, um jogador que construiu uma trajetória respeitada dentro e fora do futebol brasileiro. Muitos lembram da sua habilidade refinada, da visão de jogo diferenciada e da capacidade de decidir partidas com inteligência e criatividade no meio de campo. O curioso é que, nos bastidores, algumas pessoas ligadas ao mercado da bola começaram a sugerir que o Vasco estaria disposto a fazer um esforço financeiro gigantesco para trazer o meia que atualmente defende o Al-Sadd. A informação começou de maneira tímida, quase como uma conversa de bastidores entre empresários e intermediários, mas rapidamente ganhou corpo. Alguns jornalistas passaram a comentar que representantes do clube carioca estariam analisando todos os detalhes possíveis de uma negociação complexa. Afinal, trata-se de um jogador valorizado internacionalmente que também possui cidadania russa, o que adiciona mais camadas a qualquer negociação envolvendo transferências e contratos. Mesmo sem nenhuma confirmação oficial, a simples possibilidade de ver Claudinho vestindo a camisa cruz-maltina já mexe profundamente com o imaginário do torcedor. Para muitos, seria uma contratação que mudaria completamente o patamar do elenco e enviaria um recado claro ao futebol brasileiro de que o Vasco pretende voltar a disputar protagonismo. Dentro de São Januário, a sensação que se espalha é de que algo realmente extraordinário pode estar sendo preparado. Fontes próximas ao clube teriam comentado, em conversas reservadas, que a diretoria está trabalhando em um projeto muito ambicioso, algo que envolveria não apenas a contratação de um grande jogador, mas também um movimento estratégico para fortalecer a imagem do Vasco no cenário nacional e internacional. Claudinho aparece nesse contexto como uma peça perfeita para simbolizar esse novo momento. Ele é visto por muitos analistas como um meia moderno, capaz de organizar o jogo, acelerar transições e também contribuir com gols e assistências em momentos decisivos. Nos bastidores, especula-se que a negociação poderia envolver cifras absolutamente impressionantes, valores que jamais foram pagos pelo clube em toda a sua história. Esse detalhe específico é o que mais tem provocado espanto entre torcedores e comentaristas esportivos. Afinal, durante décadas o Vasco foi conhecido por grandes jogadores, mas nem sempre por investimentos tão altos em transferências. Agora, a ideia de que o clube poderia quebrar todos os seus próprios recordes financeiros para contratar Claudinho cria uma narrativa quase cinematográfica, digna de capítulos cheios de suspense, expectativa e especulação constante. Outro ponto que aumenta ainda mais o clima de mistério é o silêncio estratégico adotado pela diretoria vascaína. Diferente de outras negociações que acabam vazando rapidamente para a imprensa, desta vez quase nada concreto foi confirmado oficialmente. Esse comportamento acabou alimentando ainda mais as teorias e interpretações. Alguns acreditam que o clube está apenas avaliando possibilidades, enquanto outros juram que conversas avançadas já teriam acontecido nos bastidores do mercado da bola.
O fato é que o nome de Claudinho começou a aparecer com uma frequência cada vez maior em debates esportivos e vídeos de análise. Torcedores imaginam como seria ver o meia comandando o setor de criação do Vasco, distribuindo passes precisos e trazendo aquela qualidade técnica que muitas vezes faz diferença em jogos equilibrados. Há também quem diga que uma contratação desse tamanho poderia representar uma nova fase para o clube, uma demonstração clara de ambição e planejamento. Mesmo sem nenhuma assinatura confirmada, o simples rumor já tem sido suficiente para reacender a esperança de muitos vascaínos que sonham em ver o time novamente entre os protagonistas do futebol. Enquanto isso, o ambiente nas redes sociais virou praticamente um laboratório de teorias. Alguns torcedores analisam cada movimento do jogador, cada postagem nas redes e até possíveis conexões com pessoas ligadas ao Vasco. Outros observam qualquer sinal vindo do clube, como reuniões de dirigentes, viagens inesperadas ou comentários discretos de jornalistas que costumam ter boas fontes. Nesse cenário cheio de especulações, a possibilidade de Claudinho se tornar a maior contratação da história do Vasco em valores financeiros ganha um peso simbólico enorme. Para muitos, não seria apenas a chegada de um jogador talentoso, mas sim um marco que poderia representar a reconstrução de uma identidade vencedora. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão intensa, vive esse momento com uma mistura de esperança e cautela. Afinal, o futebol brasileiro já mostrou inúmeras vezes que negociações gigantes podem mudar de rumo rapidamente. Mesmo assim, a ideia de ver um jogador do calibre de Claudinho chegando ao clube continua alimentando discussões intermináveis e expectativas que parecem crescer a cada novo rumor que surge. Nos bastidores do futebol internacional, alguns intermediários também teriam comentado discretamente sobre a possibilidade de uma movimentação envolvendo o Al-Sadd e representantes ligados ao Vasco. Embora nenhuma confirmação tenha surgido de forma oficial, o simples fato de existir esse tipo de conversa já é suficiente para aumentar ainda mais o clima de expectativa. Claudinho é visto como um jogador que poderia trazer criatividade, inteligência tática e liderança técnica para qualquer equipe que deseje dar um salto competitivo. Por isso, imaginar o Vasco investindo pesado para contar com esse talento naturalmente chama a atenção de todo o mercado da bola. Muitos analistas acreditam que, caso essa negociação realmente avance, ela poderá se tornar uma das histórias mais marcantes do futebol brasileiro recente. Seria o tipo de contratação que muda narrativas, transforma expectativas e coloca novamente os holofotes sobre um clube tradicional que busca recuperar seu espaço entre os gigantes. Enquanto nada é confirmado oficialmente, o rumor continua crescendo como uma onda que ganha força. E quanto mais a especulação se espalha, mais a torcida vascaína começa a acreditar que algo realmente histórico pode estar prestes a acontecer. A segunda parte dessa história ganha ainda mais força quando se começa a imaginar o impacto que uma contratação como a de Claudinho poderia provocar dentro e fora de campo. Nos bastidores, algumas pessoas próximas ao ambiente do futebol afirmam que a possível negociação não seria apenas um investimento esportivo, mas também uma jogada estratégica de marketing e posicionamento do Vasco no cenário do futebol sul-americano. Trazer um jogador reconhecido pela sua criatividade e capacidade de decidir partidas poderia representar uma mudança significativa na forma como o clube é percebido pelos adversários e pelo mercado. Muitos torcedores comentam que um meia com esse perfil poderia transformar completamente o estilo de jogo da equipe, oferecendo mais controle de bola, mais inteligência nas transições e uma capacidade maior de quebrar defesas adversárias. Além disso, Claudinho é conhecido por sua habilidade em espaços curtos e pela facilidade de encontrar companheiros em posições perigosas dentro da área. Essa combinação de técnica e visão de jogo faz com que muitos analistas considerem o jogador um dos talentos mais interessantes da sua geração. Se esse rumor realmente se transformar em realidade, o Vasco poderia estar prestes a iniciar uma nova fase marcada por ambição e protagonismo. Outro detalhe que chama atenção nas conversas de bastidores é a dimensão financeira que estaria sendo discutida nessa possível negociação. Pessoas que acompanham o mercado internacional comentam que qualquer tentativa de tirar Claudinho de seu atual clube exigiria um investimento extremamente elevado. Isso porque o jogador se valorizou bastante nos últimos anos e continua sendo visto como uma peça importante dentro do elenco que defende atualmente. Mesmo assim, especula-se que o Vasco estaria disposto a fazer um movimento ousado, algo que quebraria todos os recordes de transferências já realizados pelo clube.
Esse tipo de atitude seria interpretado por muitos como uma declaração clara de intenções. Seria o sinal de que o Vasco deseja voltar a competir em alto nível, disputando títulos e recuperando o respeito dentro do futebol brasileiro. Para a torcida, que sempre foi apaixonada e exigente, ouvir que o clube pode estar disposto a investir tanto em um único jogador desperta sentimentos intensos. Alguns se mostram cautelosos, lembrando que rumores nem sempre se confirmam. Outros preferem acreditar que algo realmente grandioso está sendo preparado nos bastidores. No meio desse cenário de especulação, também surgem discussões sobre como Claudinho se encaixaria dentro do time. Muitos torcedores imaginam o meia assumindo a responsabilidade de organizar o jogo ofensivo, sendo o cérebro da equipe em momentos decisivos. Ele é conhecido por sua capacidade de se movimentar entre linhas, receber a bola sob pressão e encontrar soluções criativas em situações complicadas. Essa característica faz com que seja considerado um jogador raro no futebol moderno, especialmente em um campeonato tão competitivo quanto o brasileiro. Alguns analistas esportivos comentam que a chegada de um atleta com esse perfil poderia elevar o nível técnico de todo o elenco. Companheiros de equipe passariam a ter mais opções de passe, atacantes receberiam bolas mais qualificadas e o próprio ritmo de jogo poderia se tornar mais fluido e inteligente. Tudo isso, claro, ainda faz parte do campo das hipóteses e rumores. No entanto, quando se trata de futebol, imaginar cenários como esse é quase inevitável, principalmente quando um clube tradicional parece disposto a dar um passo tão ambicioso. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro fator que alimenta ainda mais a curiosidade do público é o perfil do próprio Claudinho. Ao longo de sua carreira, ele construiu uma reputação de jogador dedicado, técnico e extremamente competitivo. Mesmo atuando longe do futebol brasileiro, seu nome nunca deixou de ser lembrado por torcedores e comentaristas que acompanham o desempenho de atletas brasileiros no exterior. A possibilidade de um retorno ao futebol nacional sempre foi vista como algo interessante, mas poucos imaginavam que esse retorno poderia acontecer por meio de uma negociação tão grandiosa. Caso o Vasco realmente esteja envolvido nessa movimentação, isso indicaria um planejamento muito bem estruturado e uma vontade clara de mudar o rumo de sua história recente. Afinal, grandes clubes muitas vezes precisam de momentos simbólicos para marcar o início de novas fases. Uma contratação histórica em valores financeiros poderia representar exatamente esse tipo de virada narrativa, capaz de renovar o entusiasmo da torcida e reacender a confiança no projeto esportivo. Enquanto isso, a torcida continua observando cada detalhe com atenção quase obsessiva. Qualquer informação que surge, por menor que seja, rapidamente se espalha entre grupos de discussão, vídeos de análise e debates em redes sociais. A possível chegada de Claudinho virou um dos assuntos mais comentados entre os vascaínos que acompanham diariamente as notícias do clube. Muitos torcedores afirmam que, se a negociação realmente acontecer, ela poderá ser lembrada por muitos anos como um dos momentos mais marcantes da história recente do Vasco. Outros preferem manter os pés no chão, lembrando que o mercado da bola é cheio de reviravoltas inesperadas. Mesmo assim, o simples fato de existir um rumor dessa magnitude já é suficiente para mudar completamente o clima ao redor do clube. Em vez de apenas preocupações e incertezas, começa a surgir uma sensação de expectativa e esperança, como se algo muito importante estivesse prestes a acontecer. No fim das contas, o que torna toda essa história tão fascinante é justamente o mistério que ainda envolve cada detalhe. Nenhum anúncio oficial foi feito, nenhum contrato foi confirmado e nenhuma coletiva esclareceu os fatos. Ainda assim, o nome de Claudinho continua ecoando entre torcedores, jornalistas e especialistas do futebol. A ideia de que o Vasco pode estar preparando a maior contratação de sua história em termos de valores financeiros cria uma narrativa poderosa, cheia de suspense e imaginação. Talvez tudo não passe de uma especulação alimentada pelo entusiasmo da torcida. Talvez exista, de fato, uma negociação complexa acontecendo longe dos holofotes. No futebol, essas duas possibilidades muitas vezes caminham lado a lado até que a verdade finalmente apareça. Até lá, o rumor continua crescendo, alimentando sonhos e discussões intermináveis. E para o torcedor vascaíno,
Imaginar Claudinho vestindo a camisa do clube já é suficiente para transformar a expectativa em algo quase impossível de ignorar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.